Antes de mais nada, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreve nesse canal para receber as notificações dos conteúdos que todo santo dia são liberados aqui. Falta de libido, não é normal ter falta de libido, tá? Já vou explicar por quê. Dor na hora da relação e problemas na sexualidade. Tá tudo interligado. Está tudo interligado. Então, assim, se você tem falta de libido e já não sabe mais o que fazer, se você tem dor na hora da relação, se você tem problemas na sexualidade, sim, você está com questões, bloqueios na sua energia feminina e no ventre, porque o ventre é a morada da energia feminina. O que pode ser? Vou dar exemplos para vocês, tá? A maioria das mulheres aprendeu muito pouco sobre sexualidade. É ou não é verdade? Muito pouco mesmo. Assuntos proibidíssimos nas nossas casas, nas nossas famílias, com as nossas mães, etc. E aí, muitas mulheres, em relação à própria sexualidade, têm muito pouco conhecimento. Isso significa que as mulheres não conhecem o próprio corpo, que as mulheres não sabem o que lhes causa ou que lhes dá prazer ou não, certo? Que mais? Tem pouca compreensão e intimidade com o próprio corpo. Na limpeza uterina, nós fazemos todo esse processo de reconexão da mulher com o próprio corpo. Porque tem mulheres que não se conectam com o próprio corpo. Não se conectam. E o corpo é seu. Como que você não vai se relacionar com esse corpo? Como que você não vai entender esse corpo? Quantas mulheres entregaram a responsabilidade do seu prazer e da sua sexualidade no parceiro? Por quê? Porque eu não quero pensar nisso, me deixa desconfortável, eu não quero pensar nisso, então eu terceirizo, eu deixo para o outro. Vocês sabiam que frustrações em relação à nossa sexualidade pode nos adoecer, trazer sintomas ginecológicos, porque fica uma energia sexual reprimida? Então, por isso que estamos falando aqui disso. Então, se você tem essas três coisas, falta de libido, dor na hora da relação e problemas na sexualidade, você tá com a energia feminina bloqueada. E eu quero que você entenda que nós temos também alguns problemas, algumas questões que eu vou falar para vocês aqui. Vou fazer um parênteses aqui. Nós carregamos os nossos úteros. Vocês percebem o que faz com que as pessoas sejam da mesma família, sejam da mesma linhagem? Elas passaram pelos mesmos úteros, não é assim? Quando nós carregamos, quando nós viemos de uma linhagem, a gente não traz apenas o DNA. A gente traz também outras coisas. A gente traz crenças, a gente traz comportamentos, a gente traz memórias. O nome disso é epigenética. E a epigenética é uma ciência muito mais recente que diz exatamente isso. Num grupo de pessoas, num clã, numa família, muitas coisas são trazidas, são repetidas. E se você vem de uma linhagem, se você vem de uma família que as mulheres tinham questões, tinham problemas e repressões na sexualidade, se você veio de uma família que as mulheres tinham problemas no ventre ginecológicos, você também pode, por estar pertencendo a essa família, estar repetindo esse padrão também. Isso é um dos pontos essenciais da limpeza uterina. Então não é só uma questão de saber quais feridas eu tenho que limpar. Não, eu tenho que ver a história da minha linhagem. Eu tenho que ver a história do feminino da onde eu vim. Eu tenho que ver a minha relação com a minha sexualidade, com o meu corpo e com a minha sensualidade. Eu tenho que ver a relação minha com o meu ciclo menstrual. O que eu aprendi sobre menstruação? O que eu aprendi sobre menstruar, sobre sangrar? Quantas mulheres têm uma relação super difícil com a menstruação que ao longo prazo vai trazer sintomas, porque você vai
rejeitando aquilo, aquilo te incomoda, você odeia menstruar, porque é um saco menstruar. Não tem gente que fala isso? Mulher nasceu para sofrer, não tem assim? Nasceu para sofrer, então, se nasceu para sofrer, menstruar é um saco, mulher se ferra em tudo, não tem umas coisas assim? Isso é uma visão limitada, limitante do feminino. Isso vai fazendo com que você coloque cargas de crenças, de sentimentos em cima do seu ventre e do seu corpo, que em algum momento vai responder a isso. Não pensa que não, tá? Então, você tem os padrões da sua linhagem, você tem as feridas emocionais, você tem a relação com o seu ciclo, a relação com a sua sexualidade, que ela pode existir ou não. E aí, se ela não existe, temos aí uma outra questão, tá? E temos também o fato, que é muito importante, mas que energia sexual conecta sim. O que isso quer dizer, Cássia? Pelo amor de Deus, estou impactada, tantas coisas, é muita informação para minha cabeça. Relaxem que essa é uma live geralzona, depois a gente vai aprofundando em cada um dos pontos. Mas já quero deixar dito para vocês que toda vez que nós nos relacionamos sexualmente com alguém, existe um entrelaçamento energético. Que fica aonde? A energia sexual, a energia dos parceiros sexuais que tivemos fica onde? Em nossos úteros. Vamos prestar atenção no orgasmo, tá? Masculino, na ejaculação masculina. O que acontece? O útero, ele é como que um jarro, né? E a ejaculação masculina é um jorro. Isso é um jorro só físico? Não, é energético também. Então, muitas vezes, tá? Muitas vezes, aqui tá o quinto ponto importantíssimo que vocês têm que saber, é que se você tá com padrões repetitivos na saúde, nos relacionamentos, na sexualidade, provavelmente existem divórcios energéticos aí que você precisa fazer. Cássia, o que é o tal do divórcio energético? São cortes e finalizações de ciclos e de conexões energéticas e sutis que você tem com as pessoas que você se relaciona sexualmente. Quantas vezes eu já ouvi histórias de mulheres que teve um relacionamento super difícil, super pesado, super tóxico e logo depois adoeceu. No meio do furacão, no olho do furacão, começa a apresentar algum problema, um problema no ventre, um problema ginecológico ou na sexualidade. Então, assim, tudo isso está interrelacionado, tá? Tudo isso tem relação uma coisa com a outra. Então, quando eu falo para vocês que a visão que a gente está olhando aqui sobre os sintomas ginecológicos e os problemas da sexualidade, a gente tem que entender que as nossas emoções importam, que os parceiros e as relações que nós tivemos importam, que a nossa família importa, o lugar, a família da onde nós viemos importa. Que mais importa? Um monte de coisas importa. A nossa relação com a nossa ciclicidade importa. E não adianta você ficar só no que acontece. Você tem que ir mais profundo. Porque se você não for mais profundo, você nunca vai chegar na raiz.